Bom dia! Bom dia para você, linda semana, linda segunda-feira, lindo dia para você. Que bom que você tá por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá assistindo ou ouvindo essa reprise Live Love Café com Amor. Você também pode acompanhar, assistir ou escutar pela plataforma Spotify, pelo podcast Café com Amor, ou então você também pode deixar para assistir essa transmissão no meu canal no YouTube. Ô, pessoal, que bom! Estamos seguindo então essa jornada do livro Deixar Ir do Dr. David Hawkins. O feedback tá super positivo, tá chegando super bem para vocês aí essa leitura. A gente tá fazendo uma jornada aqui nas emoções, na escala das emoções, né, mostrando para vocês mais uma vez aqui a escala de David Hawkins, a escala das emoções, onde elas foram medidas em frequência Hertz, lembrando que tudo é energia, tudo é vibração, e como as emoções também interferem. Então aqui, por exemplo, né, vergonha, culpa, apatia, ó, qual é a consciência, né? Na verdade, é a frequência dessa consciência. Tá, a consciência da vergonha, tá, a eliminação, da culpa em destruição, da apatia em abandono. É aqui que a gente vai entrar hoje, ó. Depressão e apatia vai ser a temática dessa live de hoje. Tristeza, depressão. Vamos falar sobre isso hoje, tá? Abandono e depressão dentro das emoções da tristeza e da apatia. O medo, abstinência, desejo, escravidão, raiva, agressão e assim por diante. Bom dia! Para você que está acordando, para você que está tomando seu café, escovando o dente, lavando o rosto, para você que ainda está na cama, fique comigo por aqui, tenho certeza que serei uma boa companhia para você que já está em trânsito, também um bom dia. Lembrando, né, que hoje será um dia incrível, hoje será um dia maravilhoso, hoje será um dia de amor. Você já parou para agradecer o dia de hoje? Você acordou já no piloto automático? Vamos fazer aqui, ó, uma conexãozinha rápida, simples e que faz toda a diferença no nosso dia. Ao invés da gente acordar já buscando reagir ao mundo externo, vamos contemplar esse dia. Eu aqui acordo super cedo, eu acordo antes do nascer do sol e contemplo essa beleza dessa manhã, esse ar fresco, a beleza do amanhecer, a beleza dos pássaros, e percebo Deus em ação, como Deus está presente em todas as coisas. Eu trago essa consciência de Deus em ação, e aí recordo que também sou Deus em ação, respiro no meu coração, respiro no meu corpo. E aqui eu faço os meus decretos, que aqui é que está o nosso verdadeiro rezo, nossa verdadeira oração, a verdadeira oração, aquela onde a gente consegue se conectar e comunicar com a fonte de uma forma genuína. A gente não precisa ficar repetindo palavras decoradas quando isso não bate no coração. Tem que vir para o coração. E agradecer. Eu agradeço. Eu acordo pela manhã agradecendo a Deus, Pai e Mãe, Criador, pela vida, gratidão por respirar, gratidão corpo, gratidão por poder servir, gratidão pelo meu trabalho, gratidão pela minha casa. Nossa, eu começo, e de fato vou sentindo, eu vou fazendo as coisas assim, se eu não tenho tempo para parar, tempo a gente arranja, né? Que é possível acordar mais cedo e fazer práticas, é uma questão de hábito. Mas de todo modo é possível você fazer isso dentro de uma prática. Enquanto você está escovando o dente, enquanto você está se arrumando, vai contemplando as coisas, se olhando no espelho, ao chegar no espelho para você se arrumar, se maquiar. Olha para você, se dá um bom dia. Fala para você que você vai estar do seu lado. Fala para você o quanto você é bonita. Nossa, eu toda vez que eu me olho, isso não é narcisismo não. Eu toda vez que me olho no espelho, eu me dou bom dia, eu falo quanto eu sou bonita, quanto eu sou incrível, quanto eu sou maravilhosa. Eu tenho que ser minha maior aliada. Eu que tenho que ser a minha maior fã. Eu que sou a pessoa que vai estar comigo para sempre. Então, como que eu tenho que ter uma boa relação comigo. Então, a primeira boa relação que a gente tem que ter é com esse reflexo do espelho.
Porque a gente tem a mirada para fora, né? A gente vê as pessoas, a gente vê o rosto das pessoas, a gente julga as pessoas, a gente fala das pessoas. E a gente precisa se observar, se olhar, se acolher, se atender, respirar com a gente, começar a nossa manhã, amanhã, como o nosso grande aliado. Nosso aliado, nós com a gente mesmo, nessa parceria, eu estou comigo, e chamando Deus, convocando Deus para essa parceria, lembrando que eu sou Deus em ação, lembrando que eu sou filha do Criador, lembrando que tudo para mim é possível e tudo para mim vem com facilidade, leveza, alegria e glória, lembrando quão sortuda eu sou. Nossa, como eu sou sortuda! Eu tô te dando chaves aqui já, tá? Para você começar a sua manhã não pensando em problemas, não respondendo mensagens, porque eu sei que é muito fácil acordar com pensamentos habituais de escassez, de falta, de medo, de dependências. E aí essas emoções que são de baixa frequência, elas começam a gerar novos pensamentos e esses pensamentos geram mais emoções. É isso que a gente está lendo aqui nesse livro, não é? Então, que tal você ser de fato a navegadora do seu barco e você começar a tomar atitudes diferentes? Então, ao invés de você acordar e ter aquele mesmo pensamento, faz uma prática diferente, acorda um pouco mais cedo do seu habitual e vai sentar um pouquinho na sua janela, pega um café, uma água, olha para o céu, não olha para a tela, não vai para o mundo online digital, não. Respira um pouco no seu corpo, agradece pela vida, pela oportunidade, pelo ar tá entrando no seu pulmão e contempla toda a beleza desse amanhecer e sente de fato esse amor. Quando a gente simplesmente se leva para um espaço de contemplação, observação e conexão real com a natureza, com o presente, a gente sente profundo amor. E aí, a partir daqui eu posso ir para a vida, porque daí eu tô dentro do meu barco ancorada. Se eu vou para a vida sem ancoramento, qualquer vendaval, qualquer mar revolto acaba com a minha vida. O bom navegador que nós somos do barco, ele sabe manejar a sua embarcação independente dos ventos lá fora e independente da condição do mar. Até porque todas essas coisas estão fora do nosso controle. O vendaval está fora do meu controle, a condição do mar está fora do meu controle. As coisas são como são e o que são na sua natureza. Mas quem vai determinar como irei navegar nestas condições sou eu. Isso é estoicismo. Isso é ensinamento de Marco Aurélio. As condições externas, gente, elas são o que são. Agora eu tenho que aprender a ter um domínio. E esse domínio tem a ver com a minha mente, a minha condição mental e assim emocional para lidar com as adversidades. E toda a adversidade que chega na nossa vida, ela não vem de graça batendo na nossa porta, assim de graça. É uma encomenda, ela chegou porque é para você. Ou ela vem te desafiar para o seu crescimento, ou ela vem te lapidar, ou ela vem te trazer um presente, ela vem te trazer um ouro. Na hora desconfortável, é claro. Toda adversidade é desconfortável porque nos tira da zona de conforto. Mas a vida é assim. A vida é feita de remo e surf, remo e surf, remo e surf. Tem momento que a gente está remando, dando braçada atrás de braçada, mas tem momentos que a gente consegue pegar onda e a gente consegue relaxar e surfar, que são os momentos de felicidade, não é? O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades, é o pulso da vida. A vida, ela tá acontecendo. Então vão ter momentos, sim, que a gente vai entrar talvez em desespero, em medo, mas a gente precisa se flagrar aí, entender quais são as ferramentas, então, energéticas, emocionais que eu posso utilizar para melhor lidar com essa situação. Se eu tenho entendido que tudo é um plano de Deus, se Deus está em ação, tudo também está perfeito.
tudo está dentro de um plano de amor. Por mais que naquele momento eu não consiga entender e decifrar isso, mas depois que essa situação passa, eu olho para ela e vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci, isso se eu não estiver na condição de vítima. Isso se eu realmente for a protagonista da minha história. E aí, você é a protagonista da sua história? Você está na sua embarcação? Você está realmente embarcada na sua vida com amor e consciência? Como que você está despertando todas as manhãs? Bom, nesse momento você está despertando aqui comigo e eu agradeço muito. Então, o convite é, vamos agradecer esse dia. Vamos colocar um sorriso no rosto e decretar: hoje será um dia incrível, hoje será um dia de amor, hoje será um dia de gratas surpresas na minha vida, hoje será um dia onde tudo será resolvido, hoje será um dia de paz, de alegria, de saúde, de glória. Eu sou Deus em ação, eu sou Cristo em ação. Gratidão por essa oportunidade, gratidão, vida, pelas experiências, gratidão pelo meu talento, gratidão pelo meu trabalho, gratidão pela prosperidade que chega na minha vida. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou ilimitada. Tudo vem a mim com leveza e facilidade. O dinheiro flui na minha vida de uma forma infinita, porque eu sou uma pessoa abundante. Isso aqui são decretos. E nesse primeiro horário da manhã, se eu falo isso e repito isso, isso é uma verdade. A lei da vida é a lei da crença. E a gente precisa tomar isso, essas atitudes, como um hábito. Porque o que é hábito hoje é o sofrimento. Se eu ligar o jornal agora, nesse momento, esse é um horário do jornal local, né? Então, cada cidade está ouvindo as notícias, os fatos da sua cidade. E o que a gente vai ver? 90% é tragédia. 90% é pobreza. 90% é escassez, é violência e a frequência de medo. E aí a gente passa a acreditar que a vida é isso. Não estou dizendo que isso não existe. Eu sei que existe, mas eu não escolho me sintonizar. Porque eu sou um indivíduo nesse mundo e eu quero dar o meu melhor para o mundo. Eu quero cooperar com o planeta. E se eu quero cooperar com o planeta, eu quero que pelo menos estar ancorado numa frequência de amor, para que eu seja mais uma nesse planeta aqui, vibrando numa outra consciência. Então, uma das melhores coisas que você pode se tornar de hábito, com hábito pela manhã, é você acordar, não ligar nenhum aparelho, porque você acabou de sair de um sono e você está nos primeiros minutos de mais um capítulo da sua vida. Hoje é dia 13? Hoje é dia 13 de julho? Ou 14? Nem sei. Só sei que hoje é um humano galáctico amarelo. Cali 18 da lua cósmica. Enfim, quero dizer que esse dia não vai se repetir. Esse dia ele é único. 14, obrigada. 14 de julho. Esse dia ele é único, original. Hoje é 14 de julho do Gregoriano de 2025 e ele é o único dia, não vai se repetir. Nem mesmo esse céu que amanheceu hoje não vai se repetir. Ele é hoje. É fresco, é original, é o que tá chegando. É mais um capítulo. É como se a cada manhã eu tivesse a oportunidade de recomeçar. E é como não é. A cada manhã eu tenho a oportunidade de recomeçar. E eu tenho escolhas. Se tem uma coisa que nós temos é escolhas. É o poder de escolher, é o poder do livre-arbítrio. E você tem escolhas. Então você pode escolher amanhecer tomando um café aqui comigo, que eu agradeço muito que você está aqui, você fez uma ótima escolha, parabéns. Ou você pode escolher se infectar com várias informações e mensagens e notícias. Eu sei o que está acontecendo no mundo nesse momento. Eu não sou uma pessoa
que vive no mundo da lua. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu leio notícia, eu acompanho notícia, até porque eu gosto também de estar atualizado dos fatos do mundo. Mas eu não faço disso um conteúdo do meu café da manhã. Porque pela manhã eu escolho 1000 vezes fazer uma prática, que seja essa prática simples de contemplação em silêncio de um amanhecer, ou da minha respiração, ou entrar em estado de gratidão, ou fazer uma meditação mesmo. Sentar, respirar, meditar, colocar uma meditação guiada. Quando eu tomo essa prática, é tão gostoso, meu dia se transforma de uma outra forma, que eu já não consigo mais viver sem isso. É como acordar e não escovar os dentes. Oh, gratidão, Marcela. Fico feliz que ressoa no seu coração. Então, quando a gente toma uma prática e um hábito, acordar, meditar, silenciar, respirar, é como eu acordar e não escovar meus dentes. Eu preciso fazer isso, porque se tornou um novo hábito e um hábito muito saudável. Então, convido você a testar essa prática diária da manhã, um rito matinal sagrado. E é claro, né, gente, obviamente, mesmo eu aqui acordando e decretando que hoje meu dia será incrível, hoje um dia será de facilidades, de gratas surpresas, eu não posso estar iludida e achar que tudo vai ser um bombom de morango. Óbvio que não. Coisas podem acontecer e vão me desestabilizar. Eu posso acordar, buscar me desestabilizar. Eu posso acordar às 6 da manhã fazer uma prática e às 11 eu entro numa reunião e, nossa, acabou com aquele estado emocional que eu estava. Mas aí eu tenho que voltar, parar, respirar, me sair um pouquinho desse cenário, me ancorar novamente, buscar não responder dentro da fúria, ou reagir diante da tristeza, ou tomar decisões importantes mediante algumas dessas emoções que tirem do meu eixo, a raiva, a tristeza e até mesmo a euforia. Quando eu tô contagiada com euforia, com tristeza ou com raiva, eu não consigo tomar boas decisões, eu não consigo falar bem, eu vou falar coisa que não deve, eu vou prometer coisas que não deve, que depois eu vou me arrepender. Então eu posso me retirar por um momento, me recalibrar. E esse é um exercício, gente, muito de autovigilância. Principalmente quando você está numa discussão e você está percebendo que a sua labareda interna está começando a esquentar, quando o fogo está começando a aumentar. E esse fogo ele é muito rápido, né? O fogo da raiva, ele queima rápido, né? Ele não é uma coisinha que vem subindo. Tem vezes que ele sobe num fogaréu e aí a gente fica cego, a gente fala coisa que não deve e depois bate uma ressaca moral. Então, esse lugar aqui de se autoconhecer e tomar consciência é saber que quando eu posso reagir mal, overreacted, né? Quando eu vou entrar nesse lugar que eu já sei o que me torno, eu peço licença e falo, ó, depois a gente termina essa conversa, porque eu realmente não tô tendo condições de seguir esse diálogo com você, eu acho que não tá sendo frutífero. Eu prefiro me retirar. Não, mas você não pode. Eu prefiro me retirar. Depois a gente conversa. E aí, o bom é que se dá um tempo, as coisas decantam, e aí percebe que muitas vezes as coisas acabam entrando num campo de ilusão, de projeção, porque daí quando, dentro de uma discussão, vamos entrar aqui, né, acaba entrando o corpo de dor de cada um. Cada pessoa tem o seu corpo de dor. E aí quando entra numa discussão de corpo de dor contra corpo de dor, essa discussão é infinita. Ninguém vai chegar em nenhuma conclusão. Não tem conclusão dentro de discussões de corpos de dor, porque cada um está projetando seus ninhos feridos, as suas sombras e as suas dores, e fica um espelhando o outro, um espelhando o outro. Não tem acolhimento, não tem escuta, tem apenas defesa e ataque. É infinito. Então, se você percebe que você está entrando numa discussão de corpo de dor, se retire. Seja o primeiro a se retirar. Se retira logo. Depois a gente conversa. Nesse momento eu tenho 8 anos de idade, não tenho condições aqui de conversar mais sobre isso. Eu sinto muito, mas eu não vou continuar alimentando isso daqui. Eu preciso pensar, me deixar um pouquinho aqui e respirar. E aí dá um tempo.
dá um tempo, deixa a coisa decantar e começa a avaliar e ver de fato o que está sendo projetado, o que está te afetando, que partes suas estão sendo movidas, que águas internas se moveram, que a partir daqui você também consegue olhar para você e faça uma autoanálise. Isso é super importante, a gente se autoanalisar. Que partes minhas aqui estão ressoando com isso? Faz sentido? A gente tem que aprender no caminho, desse caminho de autoconhecimento e consciência, a gente aprende a ser menos reativo, menos engatilhado. E o que ajuda muito nesse caminho é essa meditação, é essa prática. Porque eu não estou automatizada. Uma pessoa automatizada é essa que acorda, já liga a TV, já responde, tá indo no mundo em piloto automático. Sabe quando o piloto automático, quando você aprende a dirigir, não é assim? Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que pensar em apertar na embreagem, engatar a primeira, e quando perceber o carro gritando, e aí apertar novamente na embreagem, passar a segunda, acelerar, perceber que o carro já tá gritando de novo, apertar. Então, assim, a gente tem que racionalizar quando a gente tá aprendendo a dirigir, a passar a marcha, a dar seta, a virar. É muitos comandos, né? Se a gente perceber. E aí, quando isso se torna uma prática, você já dirige cantando, falando, conversando, respondendo até mensagem de texto. Você já nem, você se torna o carro, né? Isso é uma automatização pela repetição. Eu já não percebo mais. E isso acontece também nas nossas práticas diárias. É tão automático o que eu faço que eu já não me percebo mais. Eu já me torno isso. Só que se isso é uma prática negativa, eu preciso dar consciência. Isso é uma pessoa automatizada. E a meditação, o espaço do parar, silenciar, contemplar, é eu conseguir me retirar desses estados automatizados e me tornar mais observadora das ações e não mais um robô que simplesmente só reage e interage sem consciência. E o que ajuda nesse caminho? As mentorias, as jornadas de autoconhecimento, os livros, os mentores, as aulas sobre autoconhecimento, filosofia, lugares que levem você a novos pensamentos, a um novo caminho neural, a uma nova forma de ver a vida, de enxergar a vida e de pensar sobre a vida. Aí é onde eu desperto. Esse é o despertar, porque eu não ando mais como um Walking Dead. Eu estou desperto. E acessar o despertar é perceber todo o lixo que a gente acumula, que antes era normalizado. Terapia. Muita gente fala que é a santa ignorância, né? A ignorância não é santa, a ignorância é uma merda. Porque enquanto a pessoa ela é ignorante, ela também não sente, né? Enquanto a pessoa tá no campo da ignorância, quando ela é ignorante, no sentido de ignorar, ela ignora. Realmente, ela não se envolve, ela não sente, ela não se afeta. Só que é uma vida medíocre, é uma vida sem crescimento. Quando eu passo a ter consciência, eu passo a não ignorar mais algumas coisas e me tomo mais de protagonismo e ação pessoal consciente. E aí eu tenho a capacidade de transformar por mim e não pelo meio externo. Então eu não estou nas mãos do mundo, eu estou sob o meu comando. Só que isso, você acha que todo esse sistema quer que você desperte? Claro que não.
todo esse sistema quer que você continue sendo ignorante. Por isso que não existe tanto interesse, muitas vezes, em educar, ensinar o básico para que você possa servir, mas não que você seja um protagonista indivíduo. Quem fala muito sobre isso é Osho. Osho fala muito sobre isso. Olha que legal, né? Como as informações chegam, né? Eu nem comecei a leitura ainda, gente. Bom dia para você que tá por aqui. Que bom que você tá tomando esse café da manhã comigo. E que bom que você também tá aqui no Spotify, no YouTube, assistindo essa reprise. Hoje é o Humano Galáctico, né? E aí chega as informações do Humano Galáctico e a gente tá transitando a onda encantada da serpente, que é uma onda muito poderosa. Nós estamos transitando sobre um portal de ativação galáctico, então os canais, os portais dimensionais estão alinhados. Então as informações chegam e a gente tem que estar bastante vigilante aqui. Orai e vigiai para o que chega e para o que a gente emite. E o Humano Galáctico é esse, se pergunta se você vive com integridade aquilo que você acredita, se você toma as suas decisões com integridade, se você usa a sua sabedoria pessoal com integridade. Se você vive aquilo que você acredita. Se você não vive aquilo que você acredita, você está sendo desleal com você mesmo, né? Não é justo. Bueno, vamos lá. Colocar aqui o nome da live. Já deu de introdução. Às vezes eu deixo esse... Eu vou falando, eu abro a live, eu nem sei o que eu vou falar, gente. Vai chegando e eu deixo fluir. Vamos para o capítulo 4? Vamos começar então, tá? A gente começou nessa jornada de leitura no capítulo 2. Nós estamos na terceira live de leitura comentada do livro Deixar Ir, do Dr. Hawkins, O Caminho do Desapego. E hoje nós começamos com as emoções mais básicas, baixas, que é a apatia e depressão, e nessa jornada, nesse livro, ele vai subindo na escala Hawkins e vai falando sobre as outras emoções acima. Então vamos lá, vamos embarcar nessa jornada, começando então com apatia e depressão. A apatia está vibrando em 50 Hz, ok? Na escala Hertz, isso aqui é quase um Walking Dead mesmo, né? É o Walking Dead isso aqui. Para isso, deixa eu tomar uma com alguém, né? Então, se assim você sentir, compartilha. Eu agradeço. Apatia e depressão também é o estado da vítima, tá? A pessoa que vive dentro do vitimismo, as vítimas, elas estão aqui dentro dessa faixa, tá bom? Apatia e depressão. Apatia é a crença do não consigo. É o sentimento de que não podemos fazer nada a respeito da nossa situação e ninguém mais pode ajudar. É desesperançoso e desamparador. Está associado a pensamentos como: quem se importa? Qual a utilidade? Ai, é chato. Por que se importar? Eu não consigo vencer mesmo? É isso que vemos no Bisonho, o personagem desagradável do desenho Ursinho Puff, que diz: oh céus, não farei nada de bom de qualquer jeito. Nossa, como eu conheço pessoas assim. Você conhece alguém assim? Que vibra assim, que fala assim? Atenção se você é assim. Vamos dar consciência? Não farei nada de bom de qualquer jeito. Desencorajamento, derrota, impossível, muito difícil, totalmente só, desistência, isolamento, distância, afastado, isolado, desolado, deprimido, esgotado, insatisfeito, pessimista, descuidado, sem humor, sem significado, absurdo, sem sentido, desamparado, falho, muito cansado, desesperado, confuso, esquecido, fatalista, tarde demais, velho demais,
novo demais, mecânico, condenado, negativo, desamparado, inútil, perdido, sem sentido, sombrio, blasé. O propósito biológico da apatia é convocar ajuda, mas parte do sentimento é que nenhuma ajuda é possível. Grande parte da população mundial está funcionando no nível da apatia. Isso a gente tem que concordar com o Dr. Hawkins. Grande parte da população está vibrando em 50 Hz. Apatia e depressão. São mortos-vivos, é estado de sobrevivência. Não são protagonistas, não são donos de sua história, são manipuláveis. São colocados diariamente, constantemente na frequência do medo. Olha o que eu estava falando aqui, ó. Começar amanhã tomando café da manhã, ouvindo notícias do Brasil e do mundo, almoçar ouvindo notícias do Brasil e do mundo e jantar ouvindo notícias do Brasil e do mundo, é entender que tudo tá uma merda, que não tem jeito, que não tem saída, que as coisas são do que são o que são, e aí fica todo mundo em estado de sobrevivência. Ninguém consegue sair desse lugar. É uma lavagem, gente. E aí são pessoas altamente manipuláveis, porque não tem energia para fazer por si. Deixa os outros decidirem, já que ela não é boa mesmo, já que nada dá certo mesmo, já que a vida é assim mesmo. Deixa a vida me levar. Para eles, não há esperança de que conseguirão suprir suas necessidades básicas e nenhuma ajuda virá até eles de outros lugares. Em geral, a pessoa comum é apática em várias áreas da vida, enfrentando apenas periodicamente a apatia esmagadora em todas as situações. Apatia indica falta de energia vital e está próxima da morte. Os mortos-vivos, né? 50 Hz, uma pessoa está aqui sem total energia vital, né? E sem buscas de ancoramento de elevação energética. Isso, olha só, olha que interessante. Isso foi observado durante o ataque em Londres, na Segunda Guerra Mundial. Bebês foram removidos para enfermarias e seções de segurança remota da Inglaterra, onde suas necessidades físicas, nutricionais e medicinais foram atendidas. Contudo, desenvolveram apatia e começaram a enfraquecer, perderam o apetite e a taxa de mortalidade se tornou alta. Descobriu-se que a apatia resultou da falta de carinho e proximidade emocional com a figura materna. Era um estado emocional e não físico. Sem amor e afeição, eles perderam a vontade de viver. Nós somos os únicos bichos aqui do planeta Terra, os mamíferos, que depende por muito mais tempo e tem necessidade da figura materna na nossa vida. Assim, claro que todos os bichinhos aqui precisam, né? A mãe lobo, a mãe elefanta, a mãe égua, né? A mãe porquinha. Quando pare, né? A mãe cadelinha, quando pare, elas são necessárias para a sobrevivência, né, física, amamentando os bichinhos, né? Mas o ser humano é um bicho especial, porque nós precisamos do afeto, nós precisamos do calor humano, nós precisamos do carinho. Então, esses bebês de Auschwitz, por exemplo, né, na Segunda Guerra Mundial, muitos morreram. E os que sobreviveram, né, então eles tinham, assim, os bebês de Auschwitz, eles tinham todo o suprimento para sua sobrevivência. Eles tinham mamadeira, eles tinham alguém que trocasse, mas eles não tinham o que era mais essencial para um ser humano ser um ser humano, que é o abraço, que é o acolhimento, que é a sensação de segurança. Então, esses bebês que conseguiram sair, sobreviver de Auschwitz, eles se tornaram seres humanos completamente disfuncionais. Desenvolveram, não foram 100%, não se tornaram seres humanos 100%. A importância do afeto aos nossos bebês, e não só no primeiro ano, né? Nós precisamos muito mais dos nossos genitores do que qualquer outro bichinho do planeta.
porque senão a gente, não sobrevive mesmo, né? Então a gente precisa, por muito tempo, muito mais que qualquer outro bicho, de alguém nos alimentar, nos trocar, nos dar comida, e precisamos muito mais da sensação de segurança. Se eu sou uma criança que venho de um lugar onde eu não tive isso, eu vou ter muitos problemas quanto adulto. Muitos. Eu não serei um adulto tão funcional assim. Em nosso país, vemos áreas econômicas deprimidas, em que toda a população local vive em apatia. Quando pessoas dessas áreas aparecem nas notícias da televisão, é muito comum surgir comentários como: quando o auxílio do governo acabar, nos resta apenas enfrentar a fome. Não há esperança para nós. Sentimentos de apatia sobre a técnica de deixar ir podem aparecer como resistências. Isso poderá tomar a forma de atitudes e pensamentos como: não vai funcionar de qualquer jeito? Que diferença faz? Não estou pronto para isso ainda. Eu não consigo sentir. Estou muito ocupado. Estou cansado de deixar ir. Estou sobrecarregado. Eu esqueci. Eu estou muito deprimido. Eu estou com muito sono. O modo de sair da apatia é nos lembrarmos da nossa intenção, que é crescer e ser mais livre, ser mais efetivo e feliz, deixar ir as resistências à técnica em si. Não consigo versus não quero. Tá vendo que isso aqui também tá muito ligada a pessoas que ficam no vitimismo? Elas não querem se tomar de protagonismo, elas não querem se tomar de responsabilidade. Gente, liberdade é responsabilidade. Para a gente ter a nossa liberdade, a gente precisa ter responsabilidade. E nem todo mundo está querendo isso. Ninguém está querendo. Tem muita gente que não quer responsabilidade, não. O livro do John Bowlby, A Teoria do Apego, traz os resultados de pesquisas científicas desses bebês do pós-guerra. Olha que legal. Mostrando exatamente isso. Hoje a educação consciente se baseia muito nesse resultado. Ó, que legal. A Mariana Rezende trouxe aqui para nós. Gratidão. Não consigo versus não quero. Outra maneira de sair da apatia é prestar atenção na recompensa que temos com atitudes apáticas. A recompensa pode estar nas desculpas aparentemente dignas para cobrir o que na verdade é medo. Na realidade, somos seres capazes. A maioria dos não consigo são não quero. Eu sempre faço essa pergunta. Eu não consigo fazer isso. Você não consegue ou você não quer? Bicha, porque quando tu quer, minha irmã, quando tu quer uma coisa, cara, tu bota energia, tu faz acontecer, tu corre céus, mundos e fundos. Se é algo que depende, por exemplo, da sobrevivência do teu filho, cara, você acorda às 2 da manhã todos os dias por 1 ano, porque você quer, porque você está movida por um propósito. Muitos do não consigo estão no não quero. Por trás do não consigo ou não quero, existe frequentemente um medo. Então, quando olhamos para a verdade que está por trás do sentimento, já subimos na escala de apatia para medo. Aqui, ó. Que legal. Quando a gente identifica, a apatia tá aqui, né? 50. Quando eu consigo identificar que eu tenho medo, olha, eu dou um salto de pelo menos 50%. É muito melhor eu vibrar ainda no medo que seja baixo do que continuar na apatia. Então eu já consigo subir sim, ganhei um pouquinho de energia aqui. Então vamos lá. Então, por trás do não consigo ou não quero, existe um medo. Então, quando olhamos para a verdade que está por trás do sentimento, quando eu reconheço o medo, eu já subo da escala de apatia para medo. Medo é um estado energético mais alto que a apatia. O medo, no mínimo, começa a nos motivar para a ação e nessa ação podemos novamente render o medo para a raiva, que está um pouco mais acima na escala frequencial. A raiva já está em 150.
Olha só os saltos de 50 a 50 que eu vou dando, de uma apatia, reconheço que a minha apatia é medo, e quando eu detecto que eu tenho medo, eu começo até a ter uma raiva disso. Essa raiva já me traz para 150 Hz. Opa, já tenho até mais energia aqui. A raiva faz a gente mover. A raiva faz a gente queimar pontes que precisam ser queimadas. Eu posso pegar a energia da raiva, muita gente fala mal da raiva, né? A gente vai falar sobre a raiva aqui. Mas a raiva, ela tem um potencial energético para mover, gente. E que bom que a gente tem a raiva como uma emoção, porque senão a gente deixaria as pessoas cagando na nossa cabeça o tempo todo e a gente ia falar namastê, namastê, namastê. A raiva é aquele que bate a mão na mesa e fala, agora chega, eu vou até aqui, caralho. E eu pego essa raiva e canalizo para mudança, transformação. Então, pelo menos eu saio da apatia, do não consigo, e a raiva me traz ainda uma engrenagem para fazer alguma coisa acontecer, qualquer movida. Então vamos lá. O medo, no mínimo, começa a nos motivar para a ação. E nessa ação podemos novamente render o medo para a raiva, orgulho ou coragem, todos os quais são estados mais altos do que a apatia. Vamos pegar um problema humano típico e traçar como o mecanismo da rendição funciona para nos livrar de uma restrição. Falar em público é uma das restrições mais comuns. No nível da apatia, nessa área dizemos: eu não consigo falar em público, é muito opressivo, ninguém vai querer me ouvir de qualquer forma, eu não tenho nada que vale a pena ser dito. Se nos lembrarmos da nossa intenção, veremos que a apatia está apenas cobrindo o nosso medo. Agora, o pensamento de falar em público é assustador, não desesperançoso. Isso nos traz uma certa clareza. Os fatos agora não são que não conseguimos, apenas que estamos com medo. Conforme esse medo surge e é deixado ir, nos tornamos conscientes do fato de que temos um desejo de fazer aquilo que tememos. Sabia que onde moram os seus maiores medos, moram também as suas maiores realizações? Onde moram os seus maiores medos, moram as suas maiores realizações. Quando você consegue superar esse medo, você vai ver o quão incrível, porque o que tem do outro lado desse medo é tão grande que isso te assusta. Mas quando você consegue passar desse medo, você encontra uma realização pessoal tão grande, de alta frequência, você fala, caramba, era só isso, porque o medo acaba sendo uma ilusão. Por isso que tem aquela frase que eu até cheguei a reformular, assim, tá com medo, vai com medo. Não é tá com medo, vai com medo. Eu não concordo 100% com essa frase. Para mim é tá com medo, prepare-se e vai. Tá com medo de fazer alguma coisa? Prepare-se. Se encha de recursos, estude, se organize e vai. Porque se você for de qualquer jeito, pode ser desastroso. Se você tá com medo e vai de qualquer jeito, pode ser traumático. Então, por exemplo, o fato, né? Eu preciso fazer uma palestra, eu preciso falar para um público. Não é tá com medo, vai com medo. Não, minha irmã. Se você tá com medo de falar e você precisa transmitir, primeiro de tudo, você precisa entender que a sua mensagem, ela é mais importante do que o seu medo. Quando você reconhece que aquilo que você precisa falar vai ajudar as pessoas, você passa por cima do seu medo. Você não tá querendo impressionar ninguém. Eu aqui, gente, eu não tô querendo impressionar ninguém, honestamente. Eu não abro a minha câmera de manhã às 7 horas da manhã, acordando às 6, pra mostrar pra vocês o quanto eu sou foda e quero o amor de vocês. Eu não quero nada de vocês. Eu tô aqui numa missão minha mesmo, assim, que isso... Eu quero cooperar. Eu tô lendo esse livro, eu cheguei quase no final do livro e eu falei, eu preciso compartilhar esse livro com alguém. Essa mensagem, ela é muito importante. Essa mensagem, ela vai ajudar o maior número de pessoas possível. Então, quando eu entendo que a mensagem, ela é muito maior do que o meu medo de aparecer, eu boto isso na frente. E aí eu não quero performar. Eu quero simplesmente entregar algo que vai te ajudar.
Então, quando eu pego o propósito real da minha comunicação e coloco na frente, o meu medo diminui. Fica muito lá atrás. Quase nem existe. Porque eu coloquei um propósito. Mas se mesmo assim existe o medo, então prepare-se. Não vai de qualquer jeito. Faça uma aula de dicção, faça uma aula de oratória, treine em casa na frente do espelho, faça o seu discurso e leia ele algumas vezes até você ganhar confiança, chame amigos ou pessoas para apresentar isso para alguém e peça um feedback. Então, sempre que você tem medo de algo, prepare-se antes, mas não vai de qualquer jeito, porque se você for de qualquer jeito, você pode realmente entender que isso não é para você, você cria essa crença de que, viu, não falei que isso não era para mim? Aí acabou, né? Aí você nunca mais vai fazer algo que te levaria a uma realização incrível. Gente, eu tô lendo a biografia do Gandhi, até parei a biografia, tá quase no final. O Gandhi, ele é um humano também, né? O Kim dele é humano. Acho que ele é um humano elétrico. O Kim do Gandhi é um humano elétrico amarelo. 3, deixa eu ver, 12, 11... ele é um humano elétrico. E o humano, o desafio do humano é o vento, né? Não, o desafio não, é o análogo. Deixa eu ver. Não, é o desafio. É o desafio. É o vento. E o vento é a comunicação, é a expressão. Então, as pessoas que são humano amarelo, ou elas são muito boas oradoras, elas são influentes, né? O humano amarelo, ele tem o poder de influenciar. Crianças que são humano amarelo, elas querem sempre ser a líder do grupinho. Dá-me livre o humano não ser o líder, ele comandar, ele dar as ordens, eles falam mesmo, eles falam às vezes até o que não deve. Então, um desafio do humano é cuidar com o que fala. Às vezes pode falar demais, pode ser um pouco autoritário, mas quando esse humano ele tá reequilibrado, ele é um transmissor de uma sabedoria absurda, porque outra palavra que tem no humano amarelo é a sabedoria, e a sabedoria do receptáculo humano divino que somos. Então, o Osho foi um humano cristal, o Gandhi um humano elétrico. Só que o Gandhi tinha um grande problema de oratória. O Gandhi morria de medo de falar. Gente, o Gandhi, ele tinha um medo de falar em público, que várias vezes ele foi um ativista, né? Então ele tinha várias oportunidades, ele estudou direito na Inglaterra, e aí, então ele começou a se envolver com causas sociais e causas grandes, e ele era muito inteligente, uma sabedoria que ele foi adquirindo na sua caminhada, e tiveram vários momentos assim que ele tinha que falar, defender, né, falar sobre uma causa, e ele não conseguia, ele escrevia o discurso dele todo, chegava na hora de falar, e algumas vezes ele travava, e ele pedia para outra pessoa ler, ou então daí ele começou a superar isso, e daí da outra vez ele conseguia ler até o fim, até que na história de Gandhi ele fala para mais de 1 milhão de pessoas, né? Então foram as superações do medo. Imagina Gandhi achar que numa dessas idas dele de falar em público, ele não tivesse nascido para isso. Ele não teria se tornado Mahatma Gandhi. Um cara com uma sabedoria gigante quanto essa. Se ele travasse e entendesse que a primeira vez que ele falar em público, acreditasse que ele não tinha nascido para isso, nós não teríamos Mahatma Gandhi e tudo o que ele fez para a humanidade. Para o povo hindu especialmente, né? Eu gosto muito de ler biografias de pessoas, histórias de pessoas, grandes pessoas, para saber quais foram os medos superados delas. Eu gosto de ver filme com fatos reais, eu adoro ver histórias reais, ler biografia. A biografia do Osho também é muito maravilhosa. Nossa, a biografia do Osho é incrível. Para entender quais foram os gatilhos dessas pessoas, os medos dessas pessoas, as trajetórias dessas pessoas, o que elas superaram, o que elas enfrentaram, de onde elas vieram. Porque quando a gente lê biografia, a gente percebe que são pessoas como a gente e a gente ganha uma força de vida
te ganha algumas coragens hoje, mas essas pessoas tiveram um berço, essas pessoas vieram de algum lugar, elas tiveram uma trajetória, uma vida. E qual foi essa caminhada? Esse é o legal de ler biografias, é a gente entender a caminhada das pessoas e os medos que foram superados. Isso nos dá coragem. Seguindo. Acho que eu parei. Não consigo ver se não quero. Conforme esse medo surge e é deixado ir, nos tornamos conscientes do fato de que temos um desejo de fazer aquilo que tememos. Agora, quando olhamos para o desejo, que está bloqueado pelo medo e talvez agravado por alguma tristeza sobre oportunidades perdidas no passado, a raiva aparece. A essa altura, já nos movemos da apatia para a tristeza, para o desejo e subimos para a raiva. Na raiva existe muito mais energia e capacidade para a ação. A raiva costuma tomar forma de ressentimento. E há tanto ressentimento que concordamos em falar em público e agora nos sentimos obrigados a fazê-lo. Também existe raiva sobre o nosso medo que bloqueou conquistas no passado. E a raiva nos leva à decisão de fazer algo a respeito disso. Essa decisão talvez tome forma de um curso para falar em público. Quando nos inscrevemos em um curso desses, já subimos para o nível de energia do orgulho. Que finalmente enfrentamos o problema e fazemos algo a respeito disso. No caminho para o curso de falar em público, o medo surge mais uma vez. Conforme ele é constantemente reconhecido e rendido, nos tornamos conscientes de que temos coragem na nossa capacidade de, no mínimo, lidar com os nossos medos e tomar uma atitude para transcendê-los. Aqui ele está dando o exemplo de falar em público. Mas isso pode muito bem ser aplicado a um relacionamento abusivo, por exemplo. Tomando o exemplo de um relacionamento abusivo, numa dinâmica com uma pessoa narcisista, de personalidade narcisista, como foi falado na transmissão passada, ela vai sempre buscar te levar para um estado de apatia, medo e vergonha e culpa, que são 20 Hz, 40 Hz, 50 Hz, ou seja, uma morta-viva dependente emocional, financeira e material. Você não tem energia para mover, coragem para fazer o que precisa ser feito. Ai, perdão. Só que a partir do momento que você começa a ganhar uma mínima consciência, você começa a se mover em direção à tua liberdade, mesmo que de forma inconsciente. Você começa a assistir um vídeo no Instagram que fala sobre relacionamento abusivo e narcisista, você assiste uma live sobre isso, você começa a se interessar sobre o assunto, você começa a ganhar ferramentas, bagagem, começa a criar um novo caminho neural, ganhou uma consciência. Aí, começa a te bater o quê? Te bater uma raiva. Começa a dar raiva porque você percebe que você está dentro de uma relação abusiva e que você está permitindo isso. Então, que bom que você entrou na raiva, porque você estava num estado de total apatia e manipulação de 50 Hz. A partir do momento que você ganha uma raiva, você já tem 150 Hz, aí você já começa a entender as coisas. Aí, a partir dessa raiva, bate esse desejo também de fazer algo diferente para você. Você ainda não está na coragem, você ainda está aqui na raiva. Aí você, por exemplo, começa a investir em autoconhecimento para entender um pouquinho mais o que você precisa fazer. Você começa a olhar apartamento para sair, você começa a buscar um emprego caso você não tinha e você começa a conquistar, porque a energia da raiva começou a te dar baby steps. Começou a te dar passinhos em direção à sua libertação. E aí isso te deu orgulho, porque você percebeu que você pode. Você percebeu que realmente você consegue. Então o orgulho já te deu uma energia de 175 Hz. Aí você fala, opa, eu achei que não podia, que não conseguia fazer, já estou conseguindo, já consegui um emprego, já entrou um dinheiro, já tenho uma ajuda, já estou aqui nesse curso que está me trazendo um conhecimento, já consegui sair de casa.
você sente mais orgulho. E aí quando você vê que as coisas estão dando certo, você se toma de mais coragem, porque você percebeu que você consegue mover as coisas. Você consegue perceber que você é uma pessoa realizadora. E aqui é importante se sustentar, porque o medo vai voltar, óbvio. Continua, o medo volta, porque é tudo muito novo, você tá tateando no escuro. Mas vai na fé, vai com força. Por isso que é importante nesse momento você estar rodeado de pessoas de elevada frequência. Você precisa nesse momento estar ancorada em jornadas, mentorias, terapias, amizades, família que estejam te nutrindo, te colocando aqui mais energia, te impulsionando a seguir para sair da coragem. E aí daqui a pouco você vai entrar numa disposição, daí você entra na aceitação, que é um caminho da cura, né? A gente consegue curar mesmo quando a gente entra numa aceitação e não volta para aquele lugar. E assim a gente vai. Então quando a gente consegue perceber que a gente usou essa experiência ruim e trouxe algo de bom para nossa vida, a gente começa a perceber que nós somos corajosas, que nós somos incríveis, que nós temos capacidade para fazer as coisas. A relação abusiva é um sonambulismo. A pessoa ela tem tanta baixa energia que ela não consegue fazer nada por si. Só que é só ela que pode se tirar de lá, ganhando primeiramente consciência de que ela está lá. O nível da coragem tem muita energia. Essa energia toma forma de deixar ir resíduos de medo, raiva e desejo para que no meio do curso de falar em público nós vivenciemos repentinamente a aceitação. Com a aceitação existe a liberdade da resistência que anteriormente tomou forma de medo, apatia e raiva. Agora começamos a vivenciar o prazer. Existe autoconfiança na aceitação. Eu posso fazer isso. Quando a gente fala eu posso fazer isso, é uma das sensações maravilhosas. Eu posso fazer isso, te dá uma consciência de que você pode muito. Eu tive também essa grande sensação de eu posso fazer isso quando eu fiz a minha primeira viagem internacional sozinha. Eu tinha tanta vontade de viajar para fora e eu sempre achava que eu tinha que chamar alguém. A minha primeira viagem internacional foi para o Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer o Machu Picchu desde menina, desde 15 anos de idade da minha filha. Eu não pensava em Disney, eu não pensava em Estados Unidos. Eu nunca fui essa pessoa muito apaixonada por Estados Unidos. Nada contra, mas também não. Sempre gostei mais da história, da cultura, do Machu Picchu, de todo esse misticismo que tem no Peru. E eu pensava que eu tinha que esperar uma pessoa especial para ir. Eu achava que eu tinha que ir com alguém especial. E eu fiquei por anos procurando uma pessoa especial para fazer minha primeira viagem internacional e por fim, conhecer Machu Picchu. Até que um dia eu me realizei. Caiu uma ficha, eu falei, cara, quem que eu tô esperando? A pessoa especial sou eu. Eu é que tenho que me levar, eu é que tenho que fazer. E hoje eu tenho Machu Picchu para ela. Você vê como é um chamado de alma? Hoje eu tenho a agência que se chama Machu Picchu para elas, onde eu levo mulheres para o Machu Picchu. Mas veio muito dessa minha cura, de eu entender que as mulheres precisam viajar. Por isso que eu acredito, mulheres. Eu tenho uma agência de viagem hoje porque eu acredito, porque é a minha vivência, que uma viagem internacional sozinha transforma a tua vida. É esse sentimento de eu quero conhecer um lugar e eu não vou porque eu tenho medo. E depois que você vai para esse lugar e você volta, você fala assim, caraca, é claro que eu posso. E você sair para um outro país é você sair da sua zona de conforto. Gente, viajar é ferramenta de autoconhecimento. Porque quando você viaja, foi o que eu fiz, eu fui tateando no escuro, gente. Eu fui assim, sozinha, sem agência. Eu primeiro comprei a aérea. Quando eu comprei a aérea já me deu um gelo, assim, me deu aquele medinho. Falei, não, mas agora eu vou, tá, vai dar tudo certo. Aí encontrei uma agência que veio fazer a trilha Inca, porque o meu sonho era fazer a trilha Inca. Eu queria chegar no Machu Picchu via trilha Inca. Era meu sonho fazer a trilha Inca. Eu fiz a trilha Inca. Eu chorava tanto naquela trilha Inca, gente, porque era uma realização. Quando eu cheguei no Machu Picchu pela trilha Inca, eu tive uma catarse tão grande. Eu só soltei minha mochila, sentei e chorei. Chorei, assim.
Nossa, dá até vontade de chorar, assim, de pensar, porque essas viagens, quando você tem um lugar que você quer muito conhecer, como no meu caso era o Peru, é um chamado de alma. Eu sabia que eu tinha que pisar no Peru de alguma forma. Quando eu cheguei em Cusco, e aí fiz check-in no hotel e saí para conhecer a cidade, eu comecei a chorar na calçada, na rua, olhando para aquelas pessoas, sentindo o cheiro daquela cidade, olhando aquelas crianças coloridas, né? Que eu falava que eu queria conhecer o Peru para ver as crianças coloridas, né? Que elas se vestem de uma forma tão linda. Gente, eu chorava, porque assim, que eu estava muito feliz comigo mesma, eu estava muito orgulhosa de mim, porque eu estava com essa sensação de eu consigo, eu me levei. Ó, que legal, é só falando de Londres. Cada um de nós, gente, tem um lugar para pisar na terra, que é um resgate de alma. E então, eu fiz toda aquela... E foi uma viagem mais incrível da minha vida. Eu fui sozinha, mochileira, comprei minha aérea, fiz as reservas do meu hotel. Na época eu fiquei em hostel. Conheci gente pra caramba, por isso que é bom ter idioma também, tá? Idioma. Eu já tinha inglês, eu já tinha um pouco de espanhol, e aí fui me virando, mas também conheci muitos brasileiros lá, muitos brasileiros. E, cara, voltei com vários amigos. A hora que eu cheguei no Brasil, que eu passei, assim, do portão e voltei pro país, eu falei, meu, como eu sou foda! Como eu sou foda! Eu fiz uma viagem! Então eu posso tudo. Se eu conseguir fazer isso que me dava tanto medo, agora eu posso tudo. E é essa sensação que esse livro está falando, desse poder que a gente acha que não pode e começa a colocar empecilhos e medo. Então hoje eu tenho uma Machu para elas, justamente porque dentro das minhas mentorias eu falo assim, mulher viaje, mulher viaje. Aí eu pensei assim, já levei um grupo para Guatemala, já levei um grupo para Atacama, mas o Machu Picchu para mim é o carro-chefe, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou levar. Porque eu sei, eu entendo desse medo. Eu sei o medo de passar por um aeroporto internacional, fazer uma migração, ir para um outro país, um outro idioma, numa outra moeda, uma outra cultura. Eu tô fora da minha zona de conforto, eu tô fora do meu país. Eu tô sob a jurisdição de um outro país. Então eu pensei, cara, eu vou criar então essa agência para que facilite e dê possibilidade de uma forma segura essa mulher ir para o Machu Picchu. E eu tenho Machu Picchu para elas hoje. E ó, novembro eu tô levando 19 mulheres comigo novamente, vai ser a minha 10ª vez ao Machu Picchu. Estou indo pela 10ª vez em novembro ao Machu Picchu. Ano que vem tô levando mais um grupo em abril, outro grupo em maio. Tá cheio de data aí para eu levar pro Machu Picchu. Em março eu tô levando também um grupo pro Atacama, pro deserto do Atacama, que eu levei ano passado também. Então assim, mulheres, viver está imperdível e viajar é uma das formas da gente também nos reconhecer. Ai, tô louca para conhecer a Colômbia, tá aí um país que tá me chamando. E a minha próxima viagem, tinha muito medo. E mesmo assim, você empreendeu uma jornada em direção à superação desse medo. E quando você venceu, lembra dessa sensação de perceber o quão foda você é? E é isso. É isso que nós somos, muito maiores do que os nossos medos. Seguindo a leitura. Nossa, já são 8h05. Com o aparecimento dessa compaixão sobre os outros, o nível da coragem tem muita energia. Essa energia toma forma de deixar ir resíduos de medo, raiva e desejo para que no meio do curso de falar em público nós... Com a aceitação existe a liberdade da resistência que anteriormente tomou forma de medo, apatia e raiva. Agora começamos a vivenciar o prazer. Existe autoconfiança na aceitação. Eu posso fazer isso. No nível da aceitação existe uma grande consciência dos outros. Então, no curso de falar em público, ficamos conscientes da dor, do sofrimento e do constrangimento dos outros na sala e começamos a nos preocupar com eles. Com o aparecimento dessa compaixão sobre os outros, a autoconsciência se perde. Com o aparecimento de altruísmo, vem momentos de paz.
No nosso caminho da aula para casa, vivenciamos um contentamento interno, um sentimento de que amadurecemos, que agora compartilhamos com os outros. Na experiência de compartilhamento, esquecemos de nós mesmos por alguns momentos e ficamos mais preocupados com a felicidade de outra pessoa. É isso, gente. Quando a gente tira desse autocentramento, a gente elimina esse medo. Nós sentimos prazer na realização dos outros. Isso é muito nato nosso. O prazer é mais prazeroso dar um presente do que receber, né? Nesse estado existe uma graça transformadora, uma descoberta da nossa compaixão interna, um sentimento de conexão com outros e uma compaixão pelo sofrimento deles. Com o desenvolvimento completo dessa progressão, podemos compartilhar com outros como tínhamos medo de falar em público. Os passos que demos para superar isso, o sucesso que vivenciamos, o aumento da nossa autoestima e as mudanças positivas nos nossos relacionamentos. Essa progressão inteira é a base de uma grande parte do poder de grupos de autoajuda. O compartilhamento de experiências internas do mais baixo até o mais alto da escala das emoções. O que no começo parecia formidável e esmagadora, agora foi superado com o consequente aumento de vitalidade e bem-estar. Esse aumento na autoestima se espalha então para outras áreas da vida e o aumento da confiança resulta em grande abundância material e capacidade de funcionamento vocacional. Nesse nível, o amor toma forma de compartilhar e encorajar outros e nossas atividades são construtivas em vez de destrutivas. A energia irradiada é positiva e atraente para os outros, resultando em comentários positivos constantes. Tendo vivenciado essa progressão na escala das emoções em qualquer área particular, começamos a nos dar conta de que isso pode ser feito em outras áreas limitadas da nossa vida. Por trás de todos não consigo, existe um não quero. Os não quero significam estou com medo, ou estou com vergonha, ou eu tenho muito orgulho para tentar por medo de poder cair. Outra coisa também que está por trás dessas não realizações é a autoimportância. É um ego fragilizado. Às vezes a pessoa ela tem uma coisa tão maravilhosa para colocar no mundo, mas ela se autocondena tanto que ela não pare as coisas com medo da crítica. Ela tem tanto medo de ser criticada, desaprovada, cancelada por aquilo que ela vai botar no mundo, ou seja, ela já criou um preconceito, acreditando que ninguém vai aprovar, que vão rir da cara dela, que não vai ser aceita, que ela não coloca coisas no mundo, não pare coisas para o mundo. Quantas coisas incríveis poderiam ter ido para o mundo se você tirasse o seu medo de ser desaprovado, por exemplo? Ego, gente. Consegue deixar o ego de lado? Você liga um grande foda-se. E aí, quanto mais autêntico tu é para entregar a tua arte de forma autêntica, mais ela toca no coração das pessoas, porque tudo que é autêntico vibra no coração do outro ser humano e ele sente como verdade. Tem que sair da performance, a gente não tem que querer parecer nada. O querer parecer é performático, querer agradar é performático. Quando eu não quero, quando eu me dispo de querer agradar, eu consigo ser eu. E essa autenticidade é que conecta. Por trás disso existe a raiva com nós mesmos e as circunstâncias produzidas pelo orgulho. Reconhecer e deixar ir esses sentimentos nos traz coragem e com isso finalmente a aceitação e paz interior, pelo menos no que diz respeito à área que foi superada. Apatia e depressão são os preços que pagamos por termos resolvido parar e nos contentar com a pequenez. É o que ganhamos por ficarmos bancando a vítima e nos permitindo ser programados. É o preço que pagamos por termos bancado a negatividade. É o que recebemos por resistir à parte de nós mesmos que é amorosa, corajosa e grande. É o resultado de nos permitirmos ser invalidados por nós ou por outros. É a consequência de nos mantermos em um contexto negativo. Na realidade, é apenas uma definição de nós mesmos que, inadvertidamente, permitimos que aconteça. A saída é se tornar mais consciente.
O que significa se tornar mais consciente? Para começar, tornar-se mais consciente significa procurar a verdade por nós mesmos, em vez de permitir cegamente que sejamos programados, seja por fora ou por uma voz interior dentro da mente, que procura diminuir e invalidar, focando em tudo o que está fraco e desamparado. Para sair disso, devemos aceitar nossa responsabilidade sobre a negatividade e aceitar que estávamos dispostos a acreditar nisso. A saída, então, é começar a questionar tudo. Esse tudo ele coloca em itálico. Existem muitos modelos de mente. Um dos mais recentes foi o computador. Podemos olhar para os conceitos da mente, pensamentos e sistemas de crenças como programas. Por serem programas, eles podem ser questionados, cancelados e revertidos. Programas positivos podem substituir programas negativos se nós escolhermos. Ao poder de escolha, livre-arbítrio. O aspecto menor de nós está muito disposto a aceitar a programação negativa. Se olharmos para a fonte de nossos pensamentos, começamos a nos identificar com suas origens e paramos com a vaidade de rotulá-los como meus e, portanto, sacrossantos. Percebemos que pensamentos podem ser vistos objetivamente. Vemos que suas origens são o treinamento que recebemos na primeira infância de nossos pais, familiares e professores, assim como algumas poucas informações que pegamos de nossos amiguinhos, jornais, filmes, televisão, rádio, igreja, novela e a absorção automática dos nossos sentidos. Tudo isso foi absorvido involuntariamente sem que a gente tenha exercido qualquer escolha consciente. Não apenas isso, mas longe da nossa inconsciência, ignorância, inocência e ingenuidade, somadas à natureza da mente por si só, acabamos como uma composição de todos os restos negativos prevalecentes no mundo. Além disso, concluímos que isso está aplicado em nós pessoalmente. Conforme nos tornamos mais conscientes, começamos a perceber que temos uma escolha. Foi o início dessa live, né? Eu estava falando para vocês a escolha do que fazer pela manhã. Podemos parar de dar autoridade aos pensamentos da mente, começar a questioná-los e procurar se realmente existe alguma verdade neles para nós mesmos. O estado de sentimento da apatia está associado com a crença de não consigo. A mente não gosta de ouvir isso, mas na realidade a maioria dos não consigo são não quero. A razão de a mente não querer ouvir isso é porque não consigo é um disfarce para outros sentimentos. Esses sentimentos podem ser trazidos para a consciência por colocar a dúvida hipotética em nós mesmos. É verdade que eu não quero em vez de não consigo? Olha que boa pergunta para se fazer quando você acha que não consegue. Será que eu não quero ao invés de eu não consigo? Se eu aceitar que eu não quero, que situações serão levantadas e como me sinto em relação a elas? Como exemplo, vamos dizer que temos um sistema de crenças estabelecendo que não conseguimos dançar. Nossa, como eu escuto isso de mulheres. Muitas mulheres falam, eu não consigo dançar ou eu não sei dançar. É o maior absurdo que eu escuto é eu não sei dançar. Claro que você sabe, você só quer acreditar. Dizemos para nós mesmos, talvez isso seja uma máscara, talvez a verdade seja que eu não quero dançar e eu não vou. A maneira que podemos descobrir quais são os sentimentos é nos imaginarmos passando pelo processo de aprender a dançar. Conforme fazemos isso, todos os sentimentos associados começam a surgir. Embaraço, orgulho, constrangimento, o esforço de ter que aprender uma nova habilidade, a relutância sobre o tempo e energia envolvidos. Conforme substituímos não consigo por não quero, descobrimos todos esses sentimentos que podem então ser rendidos. Vemos que aprender a dançar significa que precisamos estar dispostos a deixar o orgulho de lado. Olhamos para o custo e nos perguntamos: estou disposta a continuar pagando esse preço? Será que estou disposto a deixar ir o medo de não dar certo?
Eu estaria disposto a deixar de resistir ao esforço necessário? Será que estou disposto a deixar ir a vaidade para que eu possa me permitir ser desajeitado enquanto aprendo? Será que posso deixar ir a minha mesquinhez e pequenez e me dispor a pagar pelas aulas e dar tempo para isso? Conforme todos os sentimentos associados são rendidos, torna-se muito claro que a verdadeira razão é falta de vontade e não incapacidade. É isso que uma sessão de terapia faz, né? Te mostrar as verdades para serem questionadas. Deve ser lembrado que somos livres para reconhecer e render os nossos sentimentos, como também somos livres para não os render. Conforme examinamos nossos não consigo e descobrimos que na verdade são não quero, não significa que temos que deixar ir os sentimentos negativos que resultam no não quero. Somos perfeitamente livres para nos recusarmos a deixar ir. Nós estamos livres para manter a negatividade por quanto tempo quisermos. Não existe nenhuma lei que diga que devemos abrir mão. Somos agentes livres, mas faz uma diferença enorme em nosso autoconceito perceber que eu não vou fazer isso é um sentimento bem diferente do que pensar eu sou uma vítima e não consigo. Por exemplo, podemos escolher odiar alguém se quisermos. Podemos escolher culpar essa pessoa. Podemos escolher culpar as circunstâncias. Mas ser mais consciente e perceber que estamos escolhendo livremente essa atitude nos deixa em um nível mais elevado de consciência e, portanto, mais perto de um poder e maestria maiores do que ser a vítima indefesa de um sentimento. Bueno, ó, esse capítulo, ele ainda tem mais isso aqui, ó. E eu vou deixar para ler amanhã, porque ele vai entrar agora aqui no culpa. Na culpa. Então amanhã eu sigo este capítulo, que estamos falando de apatia e depressão. E a gente tá subindo aqui na escala Hawkins. E amanhã eu sigo essa leitura entrando na culpa. Ok, ó, tá marcando aqui a página para amanhã a gente seguir. Para você que tá chegando por aqui, eu tô fazendo a leitura comentada. Essa é a terceira live do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, O Caminho do Desapego, um livro bastante profundo, transformador, expansor de consciência, onde traz pra gente aqui muita clareza, verdade, consciência a respeito das nossas emoções, condutas, comportamento, e ajuda aqui a ressignificar muitas das nossas crenças internas paralisantes que não deixam a gente também acessar nossa realização pessoal. Então, caminhar por essa vida mais leve, letting go, né? O nome desse livro em inglês é Letting Go. Let it go, é deixar ir mesmo. Tanta coisa que a gente carrega quanto bagagem excessiva e desnecessária e que, dando consciência, a gente vai soltando essas pedras no caminho e vai caminhando com mais leveza, mais consciência. E quando a gente caminha com mais leveza, mais consciência, a gente ganha velocidade, a gente espirala, a gente se torna um ser humano ainda melhor, não só para nós, quanto também para o nosso planeta. É sobre isso. Bom, agradeço a presença luminosa de vocês por aqui nessa manhã, gratidão, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e você também vai poder ouvi-la no Spotify, no podcast Café com Amor, em versão áudio, e também no meu canal no YouTube, tá bom? Tem esses 3 caminhos para você assistir essa reprise e eu espero então vocês amanhã, às 7 horas, aqui, para tomar café comigo e começar um dia em alta frequência. Beijo no seu coração, lindo dia. Hoje será um dia incrível, maravilhoso. Hoje será um dia de amor, está feito. Tchau.